Oi, muito boa tarde, boa noite, bom dia, meu povo! Gente, hoje eu estou aqui atipicamente, né? Como vocês sabem, na verdade, eu decidi fazer essa live, deveria ter sido feita ontem, mas ontem eu fiquei dodói, tive uma crise grande de sinusite, eu não estava conseguindo nem pensar, daquelas que foi, me deu uma sacudida nas estruturas, mas já estou aqui pronta para outra novamente e resolvi fazer essa live que você viria ontem, na Quintas de Conhecimento. Hoje estou aqui turbantada, em homenagem à minha ancestralidade africana, e resolvi vir aqui trocar com você, né, compartilhar com você sobre o tema que eu falaria ontem, que é a importância da gente literalmente descobrir essa mulher selvagem que tem dentro da gente, se reconectar com ela, para que a gente possa soltar a fera, soltar os bichos e usar literalmente toda essa potência de forma consciente, direcionada em nosso favor, né? Em nosso benefício e também de todos os outros, porque absolutamente nada é estanque, absolutamente nada nem ninguém está sozinho neste grande mundo, né? A gente tem aí as experiências que a gente tem na vida, as experiências que a gente passa por elas aqui nessa terra e que, obviamente, elas estão sempre encontrando pontos de contato com outras pessoas, com outras experiências, com outras situações. Então, quanto mais consciência a gente tem com relação a isso, melhor é, porque de uma forma mais suave, de uma forma mais consciente, eu diria, a gente tem a oportunidade, a possibilidade de estar interagindo na vida das pessoas. Oi, Elisa, que delícia você aqui, queridona. Que saudade, quanto tempo, né? E aí é isso, gente, fazer live fora do nosso dia tem dessas coisas boas, né? A gente ter surpresas boas de encontrar pessoas queridas aqui com a gente. Que coisa boa, querida, te ver, muita saudade. Então ontem, foi exatamente por isso que eu não entrei online ontem, né? E aí eu resolvi fazer uma live hoje rapidamente, só para não passar em branco e também não deixar de compartilhar, comungar com vocês essa experiência, essa troca que eu acho tão essencial. As pessoas conversam bastante comigo no privado, né? Falam comigo sobre as suas questões. Então, eu acho bastante importante a gente ter essa troca. Pessoas que assistem depois no IGTV, eu acho que é essencial, sim, a gente manter essa troca. E como ontem não foi possível, né? Eu acabei decidindo fazer essa nossa live hoje, ok? Então, gente, a gente precisa simplesmente entender que existem padrões de comportamento, padrões de pensamento que muitas vezes nos inibem, nos afastam daquilo que a gente quer na nossa vida, daquilo que a gente realmente deseja. E aí eu sempre entro naquela tecla, que é uma tecla essencial, que é a importância do autoconhecimento, para a gente poder cada vez mais reconhecer aquilo que eu estou querendo, que eu estou pensando, que eu estou sentindo, que eu estou desejando, é algo que realmente é meu ou é algo que está sendo incutido ou me está sendo atravessado pelo pensamento, sentimento, medo, seja lá o que for, das outras pessoas que estão no entorno. E aí é importante a gente entender que existem várias ciências por detrás, como a física quântica, como a neurociência cognitiva, como a própria psicossomática, como definiu Jung, que mostram muito disso pra gente, né? Que falam em nível científico sobre isso pra gente. Então é muito importante a gente ter essa clareza e esse discernimento. Aquilo que eu estou me manifestando na minha vida, aquilo que me leva a ter determinados padrões de pensamento, de sentimento, de comportamento, são coisas minhas deliberadas ou são coisas que eu simplesmente abracei do mundo lá fora, abracei de forma doutrinada das pessoas ou até mesmo do sistema, tá? E quando eu falo do sistema, eu tô falando dos meios também, né? Da televisão, eu tô falando da revista, eu tô falando de tudo aquilo que chega a nós através dos 5 sentidos. Então é muito importante a gente estar bem ligada para estar antenada e completamente apurada com relação a isso, certo?
Porque senão você começa a ver e se deixar permitir, se deixar levar por situações que originariamente não é bem aquilo que você queria. Vira e mexe, tem mentorados meus que falam assim, caramba, eu comecei desejando uma coisa e agora eu tô parando lá do outro lado, mas na verdade eu tô vindo através de uma marola de emoções e de sentimentos que eu nem sei de onde partiram e por que eu tô pensando o que eu tô pensando, por que eu tô sentindo o que eu tô sentindo e por aí vai. Então é muito importante, é muito essencial a gente ter essa clareza, ter esse discernimento, porque essa é uma forma da gente conseguir tá mais ancorada, tá mais aterrada naquilo que é verdade para você, né? Naquele sentimento, naquela emoção única que você percebe como algo que realmente é algo que vale a pena pautar a sua vida, pautar as suas decisões e as suas escolhas. Ok, amores? Então, hoje eu quero falar para você sobre formas, né? Como é que a gente pode descobrir essa mulher selvagem? Primeiro, a gente precisa desmistificar muita coisa. A gente vem de um regime forte de patriarcado e que sempre coloca a mulher num lugar muito de princesa de Walt Disney, né? Aquele lugar da mulher que é indefesa, ó céus, ó vida, ó dura, coitadinha, que precisa sempre de um príncipe para dar o direcionamento, para decidir, para resolver as questões, os problemas, né, os desafios. E na vida cotidiana, absolutamente não tem que ser assim, né? E vias de regra, muitas vezes não é assim. O mundo vem mudando muito nos últimos anos e eu acredito muito que a partir da pandemia para cá, né, teve um salto enorme em nível de aceleração mesmo, de percepção, de frequência, de entendimento, e a gente precisa se esforçar para conseguir acompanhar essa mudança que todo o globo terrestre está passando por ela, né? Senão a gente simplesmente fica no presente, mas com uma mentalidade ainda de comportamento lá de trás do passado, onde os tempos eram outros, né? Então é importante sim a gente entender que você pode sim ser uma mulher completamente independente, fisicamente, emocionalmente, né? Independente financeiramente, se conectar com essa mulher selvagem, como diz, como chama, né? Na verdade, a Clarissa Pinkola, nesse livro aqui, olha, que eu adoro e super recomendo, deixa eu ver se dá para vocês verem, Mulheres que Correm com os Lobos. Ela fala muito sobre a figura arquetípica da mulher selvagem, que é uma construção de Jung, né? Que é o pai da psicologia analítica, mas dentro de uma forma bem diferente da psicologia analítica freudiana, né? Então, é essencial a gente entender que não há absolutamente nada de errado, né? Você não precisa ficar ali identificada com o mito ou arquétipo da donzela que é completamente inerte, né? Eu vou usar essa palavra assim, para poder ter algum tipo de benefício ou de ganho, ou de usufruto, entendendo que a gente sempre vai atrair, de acordo com a metafísica, pessoas que estão vibrando naquela mesma frequência. Então, se eu estou assumindo determinado tipo de identidade, que não é aquilo que eu quero conscientemente, eu preciso ter a clareza e a consciência de que eu vou atrair pessoas que vão estar respondendo àquela vibração. E aí, quando eu quiser deixar aquele arquétipo de lado, né? Porque na verdade acaba sendo máscaras que a gente acaba usando e colocando, eu preciso também ter o conhecimento e entendimento que aquele jogo que está sendo feito, ele sofre uma fissura, sofre um rompimento, né? Então, muitas vezes é onde as pessoas falam, ai, mas fulano mudou tanto, será que mudou mesmo? Ou será que fulano só estava usando determinados tipos de figuras arquetípicas, determinados tipos de padrões de identidade, de comportamento, enfim, para poder chegar a algum tipo de objetivo final. Então, por isso que é muito interessante a gente ter esse discernimento, tá? É essencial a gente ter esse discernimento. Oi, Angélica, para a gente poder conseguir lidar melhor, tá? Com as coisas, né? Com as experiências da vida.
Amores, daqui a pouco eu dou oi para todo mundo, que senão eu vou cortar aqui um pouco a conexão, tá bom? Então, no finalzinho eu dou oi para vocês todos. Então, é essencial a gente ter essa clareza, esse discernimento, senão você absolutamente fica num piloto automático e aí a gente entra num redemoinho de causa e efeito. É que nem levar um caixote no meio do mar, né? Vem aquela onda e ela sai ali te sacudindo toda e você acaba, né, ficando perdida, confusa, sem saber o que aconteceu, de onde veio aquilo, como aquilo surgiu na sua vida de uma hora para outra. Então é essencial que a gente tenha essa, como é que eu posso dizer? Que a gente tenha essa consciência, essa presença nas nossas emoções, nos nossos sentimentos. Então, sobretudo, perceber e entender que assumir a sua mulher selvagem, assumir essa porção que vai para a luta, que vai para o campo de batalha, que vai para a guerra, né? Essa mulher, guerra entre aspas, claro, essa mulher que se desdobra em 1000 papéis para poder dar conta de toda a sua criação de realidade, tudo ok com relação a isso, né? Tudo ok com relação a isso. E que bom que seja assim, porque quanto mais a gente se descobre independente emocionalmente das outras pessoas, menos você sofre o efeito rebote dessas relações que têm dependência emocional, porque absolutamente tudo tem um preço. Né? Sejam tipos de relações interpessoais, de amizade, relações afetivas, enfim, absolutamente tudo tem um preço. E o grande barato é você entender qual é o preço que eu topo pagar por essas relações, qual é o preço que eu não quero pagar por essas relações, e tudo bem. O grande lance é a gente entender e encontrar um lugar, um espaço interno dentro da gente, onde a gente se sinta bem. Um espaço interno onde aquilo tudo que me faz ter determinado tipo de comportamento, determinado tipo de sentimento, faça com que eu fique serena comigo, sabe? Encontrar aquele espaço interno onde eu consiga alinhar pensamento, sentimento, ações e palavras. E aí no mundo eu me coloco dessa forma, independente do que vão dizer, independente do que vão pensar. Se os meus pensamentos, ações e palavras vão de encontro àquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo trazido pelas outras pessoas do entorno. Por isso que é essencial você se reconectar ao seu ponto de equilíbrio. Primeiro, identificar, né, o seu ponto de equilíbrio. Por isso que o autoconhecimento, gente, ele é a base de tudo. Por mais que muitas vezes nós não consigamos entender isso, por mais que muitas vezes a gente relegue isso a segundo plano, porque isso não é algo que é fomentado, né? E é claro, o conhecimento, ele amplia suas perspectivas, ele arranca véus. O autoconhecimento, sobretudo, ele te empodera de uma forma de dentro para fora, que é uma forma que não tem retorno, né? E aí, a pessoa que tem o poder pessoal, o empoderamento verdadeiro, ela simplesmente não se permite ser manipulada. Ela não se permite ser direcionada para situações, para momentos, para experiências que sejam diferentes daquelas que ela realmente quer vivenciar. E com isso a gente sabe muitas vezes que o mundo lá fora, né, e aí trazendo-se para uma perspectiva bem maior, que o mundo não está preparado para isso, né? Os sistemas que regem os países, as políticas, sobretudo, não estão preparadas para isso. Porque uma pessoa que tem uma independência de pensamento, uma pessoa que tem o autoconhecimento, é uma pessoa capaz de pensar livremente, é uma pessoa capaz de pensar por si só. E um pensador, ele costuma ser perigoso, entre aspas, quando você fala em nível de sociedade. Porque são pessoas que se tornam questionadoras,
São pessoas que começam a perguntar o que e o porquê de muitas coisas, né? E são pessoas que elas têm simplesmente essa liberdade emocional, essa liberdade, essa autonomia de escolhas, de desejos. E isso é arriscado, né? Para muitos, infelizmente, nesse jogo do sistema, isso acaba sendo muito arriscado. Então, quanto mais você mergulha dentro de você, aí fica fácil a gente entender, porque muitas coisas que trazem uma independência emocional, uma independência cultural, uma independência financeira, não são fomentadas, né? Fica muito fácil. E aí, quando a gente tem essa consciência, cabe a cada um que quer realmente mudar a sua realidade, despertar essa mulher selvagem que está aí dentro de você. Soltar os bichos. Soltar a sua fera. E entendendo aqui fera tem uma conotação diferente, né? Dessa conotação agressiva, desse conceito agressivo também. A fera, a mulher selvagem, ela nessa proposta da Clarice Píncola, né? E também na figura arquetípica, ela tem um sentido, uma conotação de trazer à tona aquela sua parte mais guerreira, aquela sua parte de sobrevivência, sabe? Aqueles instintos mais básicos, mais primais, para que você consiga alinhar a sua consciência a isso, e aí sim você conseguir ter o discernimento e poder fazer as escolhas de chegar onde você quer chegar, de buscar as alternativas para isso, ter essa autonomia, essa independência de pensamento e entendendo os prós e contras, avaliando as duas faces da moeda. Às vezes uma moeda tem muito mais do que duas faces, né? Duas faces a gente vê aqui nesse plano tridimensional, mas se a gente trouxer novamente a questão da física quântica, a ótica da física quântica, mais direcionadamente a questão da mecânica quântica, você vai entender que existem múltiplas possibilidades e que a gente só consegue enxergá-la a partir do momento que você está dentro de você com esse alinhamento interno. Sem esse alinhamento interno, sem esse alinhamento emocional, fica impossível da gente conseguir avançar. Sem esse alinhamento interno, sem esse alinhamento emocional, fica impossível de você conseguir se reconectar à sua potência selvagem, à sua mulher, e despertar essa mulher selvagem que está aí dentro, que é ela que vai te mover para a luta, é ela que vai te deixar na firmeza do seu propósito, né, dos seus interesses, dos seus sentimentos, da sua vontade, dos seus desejos. É essa mulher selvagem que está aí dentro, né? É essa consciência que vai te dar força para levantar toda vez que você levar uma rasteira, né? Que você sentir que você está tremendo nas bases. Então a gente precisa voltar para dentro. Estar dentro de você. O lado interno é o lado mais seguro, é o melhor lugar que você pode estar. É dentro de você. Alinhado às suas emoções, alinhado aos seus sentimentos, alinhado às suas ações. Porque se a gente está com a nossa energia, a nossa atenção voltada para o caos que está no mundo lá fora, e quando eu falo mundo externo, é tudo aquilo que você vê, percebe e sente através dos 5 sentidos. Entendendo que absolutamente tudo isso que você vê, percebe e sente através dos 5 sentidos são projeções, perdão, são projeções da nossa mente subconsciente, são projeções da nossa psique, são emoções muitas vezes que foram jogadas, né, para baixo do tapete, são emoções muitas vezes que nos foram rechaçadas de forma consciente ou inconsciente e que ficam ali nos assombrando. E o que a gente faz quando está na inconsciência? A gente pega e projeta essa sombra no mundo, nas pessoas com as quais a gente se relaciona. Então a gente passa a projetar o nosso medo na outra pessoa. A gente passa a projetar a nossa insegurança, a nossa inconsciência, a nossa fragilidade, tudo aquilo que a gente não reconhece como sendo nosso. E aí a gente pega e fala assim, mas eu sabia que aquilo ia acontecer.
Eu sabia que aquilo ia acontecer. Se você estudar profundamente a física quântica, a mecânica quântica, você vai entender que esse tipo de pensamento e sentimento, isso atravessa o campo vibratório da outra pessoa e que a influencia também, sobretudo se essa outra pessoa estiver na inconsciência. Se essa outra pessoa estiver na inconsciência e não souber lidar com isso, não estiver munida de ferramentas e de consciência o bastante para conseguir identificar o que é pensamento e sentimento dela e o que é pensamento e sentimento de terceiros, de outras pessoas, gente, sim, há ciências que falam sobre isso. A gente realmente impacta e influencia a vida das pessoas que estão no nosso entorno. E entendendo que, ainda que seja aquela coisa do ai, fulano, né, mereceu, a gente precisa entender que isso também é um julgamento nosso, né? E que parte de mim está acreditando que a pessoa mereceu aquilo e entendendo que tudo aquilo que eu emano e vibro, aquilo vai voltar para mim de alguma forma. Então, se eu estou emanando e vibrando isso, eu estou simplesmente abrindo portas para que eu receba essa vibe de volta. E isso não me parece uma coisa muito inteligente, conscientemente falando, né? A ser feita. Então, eu elenquei aqui algumas formas da gente conseguir descobrir essa mulher selvagem, né? A gente precisa saber, primeiramente, olhar para dentro e identificar, número 1, esses pensamentos, esses sentimentos, esse comportamento que eu estou tendo. É realmente o pensamento, sentimento e comportamento que eu acho que eu devo ter? Que eu acredito que eu mereça ter, sentir, manifestar na minha vida? Ainda que seja sobre outra pessoa, na ação e na reação, entendendo que o que eu emano para o outro vai voltar para mim potencializadamente, ainda assim é interessante manter esse pensamento, esse sentimento e essa vibração? Então esse é o primeiro ponto, a gente precisa fazer uma autoanálise, uma autoinspeção. O segundo ponto é identificar, né, isso que eu digo que eu acredito, será que eu realmente acredito e é verdade para mim? Ou será que é algo que eu fui doutrinada, ensinada, obrigada a acreditar, empurrada goela abaixo porque a maior parte das pessoas acreditam? Ou será que é uma escolha deliberada e consciente minha acreditar ou não acreditar em algo? Questionar ou não questionar algo? Dentro disso que eu digo que acredito, cabe uma autoinspeção, uma autoavaliação, questionamentos pessoais? Ou é simplesmente uma verdade fechada nua e crua que eu simplesmente engulo aquele bloco e desce rasgando goela abaixo? A gente precisa fazer o autoquestionamento, tá? E em terceiro lugar, eu consigo olhar para dentro de mim? Número 3, eu consigo olhar para dentro de mim? Quando eu olho para dentro de mim, eu paro para sentir as minhas emoções, eu paro para sentir a minha forma de olhar o mundo, olhar a vida, olhar a mim mesma. Existe um alinhamento entre essas percepções? Me agrada ver o que eu vejo dentro de mim quando eu olho para dentro? Em nível de pensamento, de sentimento, de comportamento? Ou simplesmente não agrada e eu fujo de olhar para dentro e eu quero ficar no mundo lá fora, na projeção, culpando o mundo e a todo mundo por uma série de decisões minhas que eu tomei, muitas vezes baseada na inconsciência, na raiva, no rompante, na mágoa, né, na ação e reação, e simplesmente depois eu não revi esse padrão de pensamento e de comportamento. Então, se você quer descobrir, quer soltar a fera e descobrir a mulher selvagem aí dentro de você, para que você possa ter o melhor proveito e tirar melhores oportunidades, criar melhores oportunidades na sua vida, mais alinhadas com aquilo que você realmente quer e deseja, autoavaliação. Olhe para dentro de você.
Descubra a mulher selvagem que tá aí dentro e solte sua fera, tá bom? Gente, um beijo enorme. Esse era o recado essencial, resumidamente, eu queria ter passado para vocês ontem e que eu decidi vir passar hoje por conta desse mal-estar que eu tive ontem, tá bom? Então, um beijo enorme para vocês. A gente segue se falando e um ótimo final de dia. Beijo, beijo! Tchau!